Oi, tudo bem? Ousadia é uma palavra que combina com o cinema, você não acha? Nada mais ousado do que a primeira exibição dos irmãos Lumière com aquela chegada do trem à estação que assustou grande parte do público. De lá para cá, a ousadia segue incentivando realizadores, produtores e atores aqui no Brasil e no mundo todo. Um documentário sobre a decadência de um edifício, uma websérie de ficção científica, são dois exemplos corajosos da vontade dos realizadores brasileiros de falar da nossa realidade de maneira diferente e criativa. O filme foi comparado a uma série do Lars von Trier, e aí quando eu fui ver os trechos da série, brinca um pouco com essa coisa do terror no hospital, assim. Bom, o próprio tamanho do prédio é assustador, assim. Eu devia ter levantado, ido embora e voltado pra casa fracassada. Mas como eu fiz a besteira de atacar um funcionário com a caneta, comigo aconteceu coisa pior. O criador da série, para construir esse universo, ele usou como referência o Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley e o 1984 do George Orwell. Então ele partiu desse tema, esse rito de passagem, e usou a distopia para construir isso. No Rio de Janeiro, um encontro para se discutir os rumos da televisão digital e das novas mídias reuniu centenas de profissionais do mercado audiovisual. Cada vez mais produções conseguem sair do papel e chegam às telas, seja do cinema, televisão ou computador. Com um leque de temas e abordagens mais amplo, o audiovisual brasileiro vai mudando a sua cara pouco a pouco. Eu acho importante que a gente tenha locais onde a gente possa debater isso, laboratórios diferentes, né? Laboratórios de criação e de pensamento. O ator Murilo Rosa é um exemplo desses novos rumos que o cinema nacional vem tomando. Com 3 estreias previstas esse ano, ele interpreta desde um camponês abduzido até o filho que se reencontra com o pai numa história intimista e pessoal. Eu tô sempre atrás do bom papel. Isso e muito mais hoje aqui na Revista do Cinema Brasileiro. Um lugar para ampliar os limites do audiovisual. Esse é o Rio Content Market, que já se tornou peça-chave para executivos, produtores e realizadores que buscam incorporar de maneira positiva os avanços tecnológicos dos meios de comunicação. A grande novidade da segunda edição do Rio Content Market foi o Laboratório Transmídia, criado com a finalidade de revelar os melhores projetos com esse conceito da América Latina. 12 projetos foram selecionados e durante o evento, seus representantes receberam consultoria de especialistas do mercado e tiveram a oportunidade de apresentá-los para compradores, coprodutores e canais de televisão. O que a gente chama de transmídia nada mais é do que uma mutação que teve no hábito das pessoas, na vida das pessoas, devido à revolução digital, e que interferiu diretamente, como interferiu em tudo na nossa vida, também nos nossos hábitos como espectadores e como consumidores de audiovisual. O elemento transmídia para os projetos de TV é super importante, porque a gente está acostumado que o produto acaba quando foi, né, para o canal, a audiência viu, acabou. Agora o que a gente está fazendo é interagindo com a audiência, convidando eles para pedir, solicitar o produto que eles querem, né? Mais e mais, isso vai ser um fator no nosso meio. Então, para nós é super importante ouvir, né, despertos já da área de transmídia e cross-platform, como chama, para aprender e para incorporar, porque é o futuro da nossa indústria. Acho que a cada momento o tempo tem corrido com tanta velocidade, as informações são tão novas, a tecnologia vem se modificando a cada dia. Então você poder aprender e entender que existem tantas novas opções sendo apresentadas pelo mercado é importantíssimo. Você tem uma história de uma série de terror, você pode derivar para um site de uma pessoa que já morreu, que pode postar elementos para os fãs podem mandar coisas de volta, então um lado alimenta o outro.
Isso tudo já está dando resultado. Já temos aqui 12 projetos na América Latina muito consistentes, muito fortes, em vários desses pontos, né, das expectativas que a gente tem para essas tecnologias. Agora, o bacana também é que tem um componente muito subjetivo nisso tudo. A gente não sabe direito onde tudo isso vai dar. A frase de Paul Klee, a arte não reproduz o visível, ela torna visível, reflete a proposta do documentário HU de Pedro Urano e Joana Traub. Nesse filme, o Hospital Universitário da UFRJ é dissecado numa reflexão ampla sobre o que o Brasil quer ser e o que realmente é. Uma metáfora praticamente inevitável gerada pela própria existência do prédio naquelas condições. O projeto nasceu aqui, na verdade. Nessa parede ali. Eu conheço a Joana desde a universidade, mas a gente sempre manteve contato, mas também nada tão próximo nos últimos tempos. Eu lembro que eu vim aqui, eu já não via há muito tempo. E aí eu cheguei aqui um dia e tinha as fotos do HU. E eu fiquei super interessado, aí perguntei, conversamos. E foi aí que surgiu a ideia de fazer um documentário naquele lugar. As fotos eram parte da minha pesquisa de mestrado, que eu tinha acabado de concluir lá na Belas Artes, justamente no campus do Fundão, que é onde fica o Hospital Universitário. Isso foi tudo que nós sonhamos na arquitetura moderna. Espaços claros, um ritmo maravilhoso, uma entrada de luz perfeita. Tudo errado. Onde que errou? Errou. O HU talvez seja a síntese mais eloquente de uma situação que é de todo o campus do Fundão, da UFRJ, mas de grande parte das universidades públicas do país. Assim. O caso da UFRJ é muito emblemático, que é um projeto abandonado, é uma universidade incompleta, que até hoje não fez sua mudança para o que seria seu único campus, que é o Fundão. E quem passa por lá, por mais que não passe pelo Fundão necessariamente, como foi o nosso caso, que estudamos em outro campus, vivencia essa incompletude, que é dolorosa, acho que sempre é dolorosa. Então, acho que fica aquela coisa que pede uma solução de alguma forma. Acho que o HU também foi uma forma nossa, minha, no meu caso pelo menos, de tentar entender essa situação um pouco melhor, digerir, entender como as coisas funcionam no Brasil, no setor público. Por que essas coisas acontecem? O HU não é único. Né? A gente estava tentando marcar essa entrevista na Cidade da Música. O HU não é o único, não. Os HUs continuam acontecendo e nada indica que vão deixar de acontecer no futuro. As ações que estão sendo tomadas hoje no presente não indicam um novo caminho. Então é hora da gente começar a se voltar para esses prédios, ou enfim, essa situação, enfim, esse modus operandi, para tentar entendê-lo e aí decidir se é isso mesmo que a gente quer ou não. A organização daqui foi feita pelo Jorge Moreira, né, um dos maiores, um dos maiores arquitetos assim, e fez um projeto muito maravilhoso. E essa visão assim, de Brasil grande, do governo militar, gerou, né, isso tudo aqui, que o Brasil é grande, mas não teve finança para terminar, né, infelizmente. Aí tá essa coisa largada ali. Ritos de passagem. Esse é o tema principal da websérie 3%. Uma história que mistura ficção científica com a realidade dos jovens que estão saindo da escola e começam a enfrentar as questões da vida adulta. Numa metáfora bem construída, com boas atuações e uma produção caprichada, 3% surpreende. O piloto, que está bombando na internet, foi um projeto desenvolvido por estudantes do curso de audiovisual da USP, o que agrega ainda mais valor à série.
Com mais de 200 mil acessos na rede, 3% já ganhou fãs por todo o Brasil e foi traduzida para diversos idiomas. O Pedro Aguilera, que é o criador da série, ele criou para esse edital do Mink, Fique TV Mais Cultura, em que era para ser feita uma série sobre a juventude da classe C, D e E. E daí ele criou esse universo de ficção científica, esse universo distópico, onde os jovens têm que passar por um processo cruel de seleção, em que só 3% deles vão para o lado de lá, que é o lado melhor. O mundo é dividido em dois lados, o lado bom e o lado ruim. Eu nasci no lado ruim. Pra lá. Muita gente associou o piloto ao processo do vestibular, à entrevista de emprego, tentar entrar no mercado de trabalho, né? Mas a gente enxerga mais como um rito de passagem em que, aí sim, cada espectador vai se identificar, se colocar na posição e achar que tem a ver com o vestibular, ou tem a ver com a primeira entrevista de emprego, ou com outras tantas situações em que a gente é colocado sob pressão na nossa sociedade. As mídias elas estão convergindo, e televisão, cinema e internet estão cada vez mais entrelaçadas, com linguagens que coincidem em muitos pontos. Então, a TV de hoje em dia, ela tem muitos mais traços de cinema do que antigamente. O mercado audiovisual brasileiro está passando por um momento bem interessante. Atualmente, a gente tem uma abertura maior para propor séries, novas ideias. As pessoas estão buscando isso, um diferencial. As emissoras, mesmo as distribuidoras, né? O nosso grande desafio agora é criar produtos, séries de TV e filmes que eles transponham o mercado brasileiro. Que seja possível a gente exportar esses produtos, essas séries, esses filmes para o mercado estrangeiro e assim conseguir viabilizar o mercado nacional. Bem-vindos ao processo de seleção. Aos 20 anos, vocês têm essa única oportunidade de passar para o lado de lá. Apenas 3% conseguirão. É o único jeito de deixarem um mundo ordinário onde vivem. Não há segunda chance. Você sabe que filme é esse? O menino achou muito bonito. E mergulhou no oásis. E virou um peixe. Uma coprodução Estados Unidos-Brasil que conta a história de pessoas abduzidas no sertão brasileiro. Um filme de baixo orçamento que há pelo menos 5 anos luta para ser finalizado e lançado. E um curta-metragem que rendeu prêmios e conquistas. O que essas 3 coisas têm em comum? O ator Murilo Rosa, que cada vez mais ocupa seu espaço no cinema nacional, seja em megaproduções, BOs ou curtas. Murilo se dedica à 7ª arte de corpo e alma. Ele saiu para trabalhar como todos os outros dias. Murilo, um prazer. Prazer um prazerzaço. Desde um só coração? Um só coração de Maria Adelaide. Nossa, querido. Que chique, tem tempo. Um tempo bom, né? Tempo de processos, tempo de tempo para amadurecer as coisas, sim, repensar outras coisas. Sim. Mas é muito bom estar aqui, estou feliz. Também. Obrigada mesmo. Olha só, pensando em você lá do comecinho. Brasília, fez educação física, exatamente, largou e foi fazer artes cênicas. E aí nunca mais deixou. Isso foi só se aprimorando. Fala pra mim. Quando eu lembro de educação física, eu lembro do esporte, né? Que eu fui atleta durante muito tempo. E quando eu lembro do esporte, eu lembro de disciplina. Muito bom. Junto da disciplina, sempre eu escuto uma sirene no meu ouvido que faz pé. E esse pé me lembra o terceiro sinal quando a cortina se abre. Sei. E aí entra essa disciplina do esporte. Esse pé que eu digo é quando eu disputava uma competição, vamos supor, eu fui para 2 campeonatos mundiais de taekwondo. Eu demorei muito para falar sobre esse assunto, né? Porque quando eu me mudei para o Rio, eu queria não estar associado ao esporte. Achava que, né, o mundo da arte era tão diferente, né, que eu me afastei completamente do esporte. Até
ele fazia assim. E eu percebi que as coisas, elas trabalham lado a lado, né? Sim. Até também você chegar no nível que você estava... Exatamente, não no é esporte. Que começa a conversar. E eu comecei a perceber, assim, toda vez que eu ia para uma competição, que tocava aquela sirene té e começava a competição, no teatro aquilo me lembrava, sabe? Quando tocava o terceiro sinal e a cortina abria, era uma sensação de que não posso voltar atrás. Agora eu tenho que ir em frente. E é uma sensação que te dava o coração disparava, uma sensação gostosa. E... Por que você foi pro teatro? Eu acho que, assim, eu sempre lembro de uma palavra também, que é ousadia, né? Eu nunca tinha ido ao teatro, assim, teatro infantil, nunca fiz teatro quando adolescente, né? Quando criança. E aí um dia eu estava voltando de férias, a minha irmã, Kênia, ela falou, olha, vai ter um teste no Dulcina para um filme. Ela não sabia explicar direito o que era e eu falei, não, nada a ver. E aí fui dormir, mas aí eu fiquei pensando, um teste? Poxa, por que não? Isso, eu tinha 19 anos, eu acho, 19 ou 20. E aí acordei e falei, vou lá. Aí fui, comprei uma blusa nova, né? Aí eu falei, vou lá. Aí cheguei lá no Dulcina, tinham 3.000 pessoas na porta do Dulcina e uma listinha com 250 atores que iriam fazer esse teste. Eu não sabia nem direito o que era, mas alguma coisa me puxava para ali. E aí eu era uma cabecinha ali, diante daquelas 3.000 pessoas, e percebi que eu não ia poder fazer, porque quem ia fazer eram os alunos do Dulcina. Saiu no jornal... na Globo, na cidade, mas de uma forma equivocada. Aí voltei para o carro, já estava indo embora, falei, poxa, eu já estou aqui. Aí saí do carro de novo, voltei lá para o teatro, e eu sempre conto essa história, mas não façam, tá? Não preciso repetir essa história, mas... mas acho que tem a ver com um pouco de ousadia quando você quer alguma coisa. Aí eu voltei... Desejo, vontade, paixão. Aí entrei... Necessidade. Eu acho assim, se você não tem uma ousadia para algumas coisas, você não realiza esses sonhos, né? E aí eu entrei pela porta do fundo, por um vidro quebrado, eu saí numa escada do porão, até chegar no elevador, subir, chegar na sala, e entrei numa sala, sentei numa cadeira, assim, com 250 alunos, eram 2 salas, então esse número estava dividido entre as 2 salas. Sentei, e aí sabe quem apareceu ali? Ricardo Washington. Você acredita? Isso há muito tempo atrás, ele não era diretor de novo. O Ricardo Washington, e aí começou a falar com as pessoas, olha, eu vou escolher as pessoas que têm a ver com o que eu estou buscando, tudo. Enfim, escolheu 4 homens e 4 mulheres. E eu acabei sendo escolhido e falei, caramba, que loucura. Aí me deu um texto e eu fui para casa para estudar para um dia seguinte fazer um teste, mas eu me interessei tanto que eu tranquei a faculdade, de Educação Física e entrei e fui fazer teatro na Dulcina, por causa desse episódio. E aí, ali foi a minha grande paixão, aquela coisa toda, e depois, em 92, fui para o Rio de Janeiro, vim para o Rio de Janeiro e estou até hoje. Então, acho que a ousadia é uma coisa importante para a vida, né? Mas tudo, a coisa da vocação também, né? Com certeza. É você entender que isso também vem do esporte. Né? Não, acho que sem vocação, se você não... Vocação tem a ver com amor, né? Com paixão, né? Se você não tem paixão, não sobrevive em nenhuma profissão, né? Um brinde aos metalúrgicos. E daquele cantinho ali também. Vamos forçar os homens lá de cima a fazer nossa reforma! Pastor de ovelhas, pastor de operários, pastor de blá blá blá, blá 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 blá. Qual que é o seu verdadeiro rebanho, Emiliano? Seu problema é não acreditar em nada. Eu queria participar um pouco desse universo da periferia de São Paulo, sabe? Esse submundo, né? Fazer um personagem sem nenhum glamour, um personagem... Inclusive teve a crítica no Globo foi ótima, né? O bonequinho aplaudindo, aquela coisa toda, mas teve um crítico que ficou incomodado com que eu estava feio no filme. Não é que eu estava feio, que a minha barba estava grande demais, né? E eu falei assim, Ave Maria. Aí eu pensei, poxa, a proposta é exatamente essa. Eu saí daquele universo de herói romântico, entendeu? De vários trabalhos na televisão e me enfiar num outro universo. Então, o pessoal do cinema, um crítico de cinema, me cobrar estética, entendeu? Ele gosta de você. Ele me quer. Mas assim... Mas isso é bom dele te querer, tudo bem. Tudo bem.
Mas assim, eu adorei o filme, né, No Olho da Rua, e ele tem um final, que eu estava conversando aqui, e o final do filme é um final sem esperança, entendeu? É um final, não é um final feliz. Eu acho que é necessário também a gente mostrar um pouco disso. Imagina um mundo tão mais com milhares de pessoas como Gandhi. Do you have my son? Stop playing with me! Você veio aqui querendo respostas. Hello? Can you hear me? Eu estou te dando respostas. Eu faço um camponês, né, um personagem chamado João Batista, que tem uma mulher, tem um filho, sai para trabalhar todo dia, tirar leite, cuidar da terra, não sei o quê, e esse cara, ele é abduzido. Aí tem essa cena, o filme... Vou revelar, o filme começa com isso, entendeu? Eu fui abduzido, entendeu? E aí, a partir disso, o filme começa, né? Então, do mistério desse cara e o mistério do filho desse jornalista americano que também desapareceu, enfim, e as coisas vão se encontrando. Pai, eu fico feliz que o senhor veio. Eu já estava com saudades de Araxá. É incrível como as lembranças marcam a gente. Isso. Teve uma lembrança ruim para apagar de vez as outras todas. Pai, o senhor está sendo radical. Você transformou a morte de sua mãe num apelo emocional barato, só para vender discos. Vazio Coração é o meu último filme, que vai ser lançado, acho que no segundo semestre, no final do ano. E é a direção de um goiano, que é o Alberto Araújo, que é um poeta, na verdade, é o primeiro filme dele. E eu sou nascido em Brasília, mas a minha mãe é de Goiás. E eu me casei em Goiás. Então eu gosto do interior. E acho que o Brasil hoje é o interior. O Brasil virou aí a sexta economia por causa do interior. Então acho que agora a gente tem que não ter preconceito e medo de olhar para o interior, né? Eu acho que essa que é a pedra preciosa do Brasil hoje. E eu tenho carinho por esse filme porque o personagem é de Brasília, o personagem ele passa também ali um pouco por Goiás, ele tem um pouco dessa minha essência da minha vida, né? Apesar da música ser pano de fundo, foi a música que me levou para esse filme. Meu bem, essa pequena canção é pra dizer o quanto amo você. Ouça bem, meu bem, essa pequena canção é pra dizer. Hoje você apresentou. Quero ver também. Vem aqui de novo pra gente poder falar do filme. Combinado. Tá. Combinado. Obrigada, Murilo, querido. Também. A Alegria, de Felipe Bragança e Marina Meliandi, conta a história de adolescentes cariocas que têm uma percepção diferente da vida. A protagonista é Luísa, de 16 anos, que não aguenta mais escutar que o fim do mundo está próximo e, numa crise familiar, se vê sozinha no seu apartamento. A Alegria teve uma bela carreira nos festivais nacionais e internacionais, indo para as salas de cinema para a alegria dos diretores e do público. Uma coluna de fumaça preta. E aí, curtiu? Então me espera um pouquinho, que daqui a uma semana eu volto com mais novidades aqui na sua revista do cinema brasileiro. Isso aqui é perigoso, porque você tem que fazer sabendo onde está a câmera, para você... Tipo aqui? Tipo ali, entendeu? Ou aqui também, né? Você tem que saber o que está acontecendo, mas assim, você não pode estar contracenando com a câmera. Isso acontece às vezes. Isso, eu já percebi isso, sabe? Assim, eu falei, ih, caramba, a pessoa tá... Não tá aqui, tá né? lá. Eu falei, ih, ferrou. Então, eu acho que... Mas isso é difícil também. Muito, é tênue. Porque não adianta... É um terreno... É uma coisa assim, aquela... Mas essa coisa de dar susto no câmera eu adorei, Tuata. Eu acho que...